Vamos falar de Corinthians agora. O Flávio Ortega chega ao nosso Sport Center. E a situação do Cavani, hein? Fala aí, Ortega. Fala, fã de esportes, tudo bem? Corinthians ainda aguarda pelo retorno do staff, irmão e empresário, e até mesmo do próprio Cavani sobre a consulta feita há mais ou menos um mês. Bem, naquele momento, o Cavani não vivia uma boa fase, muitas lesões, poucos minutos no United. A coisa mudou um pouquinho, nesse último mês, com partidas do Cavani como titular no United, um gol de empate importante contra o Newcastle, esteve em campo contra o Burnley, provavelmente estará contra o Wolverhampton, e antes dessa partida o técnico Ralf Rangnick, que já tinha se pronunciado a favor da permanência do Cavani como desejo dele como técnico, agora foi muito mais incisivo e direto, falando sobre a não saída do uruguaio neste mês de janeiro por uma rescisão amigável. Vamos acompanhar então o que disse mais uma vez o técnico do Manchester United. We spoke about Eddie, and he knows that I will definitely not let him go. For me, he's a highly important player for the rest of the season, still playing in 3 competitions. So we will definitely need Eddie. I would rather have another Eddie on top of that. But for me it's clear that Eddie has to stay. Bem, são declarações assim e até demonstrações, como essas do técnico Ralf Rangnick de escalar o Cavani como titular, que acabam dificultando e muito a vida do Corinthians nessa negociação. Mas repito, o Cavani é o plano A, nada mudou nas últimas semanas, o Corinthians topou esperar pela resposta do jogador e está em modo de stand-by. Se o Cavani não responder, demorar muito, ou responder negativamente, o que é muito possível, quando você procura caras desse tamanho, é muito mais fácil você tomar o não do que o sim, o Corinthians também já se programa para outras possibilidades. Luizito Soares, o próprio Diego Costa, mas perceba, todos com contratos, Então o Corinthians depende das rescisões. E também será estudado nos próximos dias pela diretoria se vale a pena esperar os 6 meses de vínculo desses atletas, principalmente os uruguaios, ou se o Corinthians necessariamente precisa trazer um camisa 9 agora, para o início da temporada. A ideia inicial era essa, era já trazer o camisa 9 já, porque em abril começa a fase de grupos da Libertadores. Mas olha que intervalo pequeno, entre o início da fase de grupos e o final do contrato desses jogadores tão importantes. Então o Corinthians talvez possa também esperar. Vale a pena? Isso será debatido nos próximos dias pelo presidente do Ilho e os diretores Roberto de Andrade e Alessandro. Valeu, Flávio Ortega. Na tela pra gente os jogos que o Corinthians tem por Paulistão e Libertadores até o fim do contrato do Cavani, até aí meio do ano. O Brasileirão ainda não tem as datas confirmadas, mas inicia no final de junho. E a Copa do Brasil também depende do desempenho na Libertadores. A gente vê, portanto, 2 campeonatos até o meio do ano já iniciados, o Paulista e a Libertadores. Claro, André, que tendo um sinal do Cavani de que com o fim do seu contrato por lá há a possibilidade de vir, a diretoria do Corinthians poderia esperá-lo e aí a conversa é outra. Mas vale a pena ou você acha que precisa também, assim como nós falávamos em relação a um treinador, já começar a organizar o time, ter o cara ali de referência nesse início de temporada, hein? Gláucia, é meio difícil responder essa pergunta, porque ela tem 2 lados. O primeiro é o seguinte, como seria normal? É importante para qualquer treinador, e a comissão técnica do Corinthians certamente pensa assim, ter o seu grupo definido desde o início da temporada para um ano que precisa ser de recuperação do Corinthians, O Corinthians teve um ano muito complexo, o Campeonato Brasileiro poderia ter tido um desfecho muito diferente do que teve se os 4 jogadores que chegaram no meio da competição não tivessem sido contratados, se o Corinthians não decidisse investir durante o Campeonato Brasileiro. E a colocação final, que vale uma vaga na Copa Libertadores, faz com que o ano de 2022 seja diferente, com maior expectativa e maior necessidade de desempenho e resultado do grupo comandado pelo Silvinho, até pela pressão que o próprio Silvinho recebeu no trecho final do Campeonato Brasileiro, da torcida, de setores da imprensa, etc. Então, se o grupo estivesse definido, seria melhor para ele. Por outro lado, o Corinthians não precisa, pelo menos até a fase de grupos da Libertadores, ter todos os seus jogadores à disposição, porque o que estará em disputa antes disso não tem tanta relevância assim. Campeonato estadual, aí é a minha opinião pessoal, deve ser usado como uma verdadeira pré-temporada, sem cobrança por resultado, sem pressão, sem necessidade de ter
de chegar à final e ganhar o título, para que um treinador como o Silvinho, por exemplo, não perca o emprego por causa desse resultado num torneio que não tem valor em comparação ao que acontece no restante do ano. Cavani é praticamente um sonho impossível, por todos os motivos já explicados, que não fosse apenas a vontade dele, sob contrato, com coisas importantes a fazer no Manchester United, no momento em que o clube precisa dele. 2 dias atrás, o Ralf Rangnick disse: nós precisamos de Cavani desesperadamente. Hoje você ouviu aí, ele acabou de dizer no material que nós exibimos, gostaria de ter 2 Ed. Ed é o apelido do Edinson Cavani, evidentemente. Então, se faltassem sinais para que o torcedor do Corinthians percebesse que agora não dá, talvez quando acabar o contrato, os sinais definitivos estão aí. O seu técnico dizendo publicamente que nem passa pela cabeça dele não ter o Cavani no seu elenco para o futuro próximo. Então, está na hora do Corinthians, eu creio, partir para outra.